Por 20 minutos. Eu quero saudar os senhores vereadores, a pessoa do companheiro vereador policial militar Luiz Carlos Escuta, e desde já agradecer mesmo na ausência ao vereador Alberto, que requereu esse momento para que estivéssemos falando aqui sobre a greve da Polícia Militar e os seus resultados, bem como da prisão do nosso companheiro, nossa liderança, o soldado Prisco. Quero saudar todos os companheiros da polícia e do bombeiro militar que se encontram aqui presente, na pessoa do soldado bombeiro Murilo Abreu, que também é diretor nosso. E por fim, saudar toda a comunidade que se faz presente até essa hora, aguardando, por que não dizer também, o nosso pronunciamento. E aí, eu gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, dizendo que antes de se fazer qualquer juízo de valor acerca desse último movimento grevista que foi feito e também da prisão do nosso companheiro Prisco, é preciso a gente fazer um passeio pela nossa história recente, da nossa segurança pública, para que a gente não saia reproduzindo aquilo que a mídia comprometida nos faz dizer. Então eu inicio dizendo que a ASPRA é uma associação nova, ela tem apenas 5 anos no estado da Bahia, e aqui em Ilhéus ela tem apenas 4 anos. Eu sou coordenador e temos mais 4 diretores, sendo 3 da cidade comigo, um de Gandu e um da cidade de Ubaitaba. E dizer aos senhores e senhoras que a ASPRA é uma associação que ela está promovendo de fato uma revolução na segurança pública na Bahia, especialmente no que diz respeito à polícia militar. E para que a gente compreenda como chegamos a esse momento de greve, uma greve que durou pouquíssimo tempo, menos de 72 horas, mas que foi extremamente danosa ao Estado, e nós compreendemos isso. Então, essa história, para a gente compreender isso, a gente remonta aí o ano de 2001. No ano de 2001, eu nem era policial militar ainda, estava encerrando o ensino fundamental, o ensino médio, me perdoe. E ocorreu uma greve da Polícia Militar. Essa greve foi liderada pelo companheiro Prisco, juntamente com diversas outras lideranças que, dada a perseguição que sofreram naquele período, abandonaram completamente a militância. E pasmem os senhores, essa greve que ocorreu no ano de 2001, ela foi pensada, ela foi engendrada, ela foi articulada e inclusive financiada pelo Partido dos Trabalhadores, que agora ocupa o espaço de poder no governo federal e no governo estadual. E aí, mais especificamente, eu não falo nem tanto do Partido dos Trabalhadores, mas especificamente do seu governador, o Jacques Wagner, que inclusive acompanhava Prisco em todas as mobilizações que ele fazia pelo interior do estado. Vale lembrar que vários deputados já falaram isso abertamente na Assembleia Legislativa, que não é nenhum segredo para ninguém. Inclusive, depois da greve que ocorreu em 2001, o grupo carlista perseguindo aí o soldado Prisco, e muitos diziam que queriam a cabeça dele, ou seja, o queriam vivo ou morto. Inclusive foi o próprio PT, por meio do senhor Jacques Wagner, que ajudou a dar fuga ao companheiro Prisco. Então, a partir desse momento, começou a se consolidar uma liderança nacional em torno de Prisco, por conta desse movimento que ele conseguiu articular aqui na Bahia. Então, a figura de Prisco começa a transcender as fronteiras do estado da Bahia. No ano de 2006, ocorre um outro fato que é marcante. O senhor governador Jacques Wagner utiliza na sua campanha como carro-chefe o caos que havia na segurança pública no estado. E para trazer um exército de policiais e bombeiros militares, claro, juntamente com seus familiares, o que é que ele fez? Foi para a TV com bravata política, assegurando que pagaria o RV, não apenas desses servidores, mas de todos os servidores do Estado, e foi mais longe ainda, apresentou o contra-cheque
de um policial que estava na luta junto com o Prisco, e isso foi articulado pelo próprio Prisco, assegurando que melhoraria as condições salariais e de trabalho desses policiais. Então criou-se uma grande expectativa em torno de uma eleição, de uma possível eleição que veio a ocorrer do governador Jacques Wagner. Então passou o ano de 2007 e a gente aguardou, porque de fato o governo trabalhava com o orçamento que foi aprovado na gestão anterior. O ano 2008, nada de concreto aconteceu e aquela expectativa ia virando frustração. Até que no ano de 2009, em total descrédito com a categoria, ocorreu um movimento chamado MPL, Movimento Polícia Legal, numa Assembleia Histórica, onde mais de 8 mil policiais se reuniram no grupo dos oficiais, aí eu já era polícia, estava presente. Foi deflagrado esse movimento chamado Movimento Polícia Legal, que não consistia num aquartelamento, como nós fizemos esse último, mas de fato utilizávamos estratégias para que a polícia não estivesse nas ruas. E como a violência começou a se espalhar por todo o estado, algumas lideranças daquela época, como o Capitão Tadeu e outras associações que existiam, estavam fazendo interlocução com o governo. E Prisco, nesse momento, já era a persona não grata do governo. Então, em nenhum momento ele sentou para dialogar, porque o governo, aquele governo que o ensinou a fazer a luta dessa forma, não reconhecia como liderança dentro da categoria. E aí, a toque de caixa, no apagar das luzes, as associações, segundo alguns dizem, junto com alguns parlamentares, fizeram um acordo com o governo, acordo esse que não foi cumprido e que ficou conhecido como Acordo dos Coletes, porque a única garantia que se teve foi a compra de 3.000 coletes e nada mais. No ano de 2012, então, a ASPRA, ainda uma associação pequena, apenas existia em 4 cidades, Ilhéus, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Salvador, com apenas 700 sócios, ousou, chamou uma assembleia no Clube dos Bancários. O governo subestimou essa assembleia, o Serviço de Desinteligência do Estado subestimou essa assembleia e não acreditaram que a greve aconteceria. Então os policiais já inflamados, já de fato desacreditados desse governo, no dia 31 de janeiro de 2012, clamaram pela greve e a greve foi deflagrada. Nos 2, 3 primeiros dias, o governo, fazendo valer o seu poder econômico, começou a financiar os meios de comunicação de massa e a todo momento negava que a greve estava acontecendo. Mas as pessoas já estavam morrendo nas ruas, mas já estava acontecendo muitos saques, o caos já tinha se instalado na sociedade de modo geral. Não era isso que queríamos e não é isso que queremos, porque entendemos que a greve é o último instrumento que o trabalhador dispõe para fazer valer os seus direitos. E, infelizmente, essa foi a única linguagem que esse governo entendeu. Fruto daquela greve, a gente entrou num período aí de obscuridade, do infelizmente já desmoralizado Poder Judiciário baiano. Vários processos foram abertos, processos esses lastreados, pasme Cosme Araújo, lastreados apenas em recortes de jornais. Para vocês terem uma ideia, Prisco, por exemplo, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e o entendimento dessa lei é de que o objetivo do nosso movimento era dar um golpe de Estado, ou seja, era possibilitar, inclusive, que tropas estrangeiras entrassem no país para destituir a presidente, para destituir o governador, e a partir daí a gente assumir o poder. Questões assim absurdas. E o lastro, inclusive, desse enquadramento do Prisco foi uma degravação que foi divulgada pela Rede Globo, os senhores tiveram conhecimento, na qual uma edição muito mal feita dizia que Prisco estava incitando as pessoas a tocarem fogo nas viaturas, a queimar carreta na BR, e nós temos, inclusive, esse processo, apesar de ser um processo que corre em segredo de justiça, nossos advogados têm acesso, claro, nós também temos acesso a isso, inclusive foi divulgado aí nas redes sociais. A degravação completa exatamente do que Prisco disse ao Davi Salomão: volte para a unidade, não toque fogo, feche a BR apenas e tão somente apenas se o Exército invadir a Assembleia Legislativa. E aí a gente sabe que, infelizmente, se aquilo ocorresse, poderia haver um desastre em todo o país. Então, muita gente começou a dizer, por exemplo, a mídia reforça muito isso, que as greves na Polícia Militar têm sido greves eleitoreiras,
E fica evidente, fica fácil provar que isso é uma inverdade, porque a greve de 2012, por exemplo, ela não foi articulada ao longo de um vasto tempo. A greve aconteceu após a convocação de uma assembleia e que os policiais estavam insatisfeitos. Para além disso, isso é uma liderança que representa uma associação nacional chamada ANASPRA. Ele é diretor nacional de mobilização. Então ele viaja ao Brasil todo para promover de fato essa mobilização, a conscientização política da categoria. E se as greves que ocorressem fossem greves políticas, não haveria razão para ele sair do Estado e fazer essa mobilização em outros locais, a menos que ele tivesse por interesse disputar a presidência da República. Algo que nunca aconteceu e até onde me consta, ele não tem interesse nenhum. Então, a partir de 2012, a tropa percebeu que era muito mais interessante, muito mais inteligente da nossa parte assegurar que tivéssemos representação política para que a gente não precisasse passar por esse processo traumático. Por esse processo traumático de greve, porque nós sofremos, nossas famílias sofrem, a sociedade sofre, e a partir daí começamos a discutir a necessidade de empoderamento político dos policiais militares. Nessa seara tivemos a eleição de Prisco como o terceiro vereador mais bem votado em Salvador, a vereadora Valéria Moraes em Itabuna, o vereador Sargento Vinícius, que é diretor nosso, o companheiro Luiz Carlos, que de algum modo, apesar de já ter disputado a eleição, conseguiu capitalizar algo positivo também daquele movimento. Então a ASPRA, depois de resolver essas situações, começou a convocar a Assembleia ainda no ano de 2012. E pasmem, meus senhores, nós atuamos durante um período na clandestinidade, porque a Justiça Baiana lacrou a nossa entidade, algo nunca visto após a redemocratização. As contas dos diretores e da própria entidade foi bloqueada, fora os diversos processos que os vários diretores respondem, inclusive eu respondo a 7 processos em decorrência daquele movimento grevista. Então, no ano de 2013, o governo, já preocupado, porque ele sabia que não tinha cumprido aquilo que tinha ficado acordado, chamou as associações e entendeu que era o momento de sentar, de reconhecer o príncipe como uma liderança de fato desse movimento e encaminhar alguns debates em torno da segurança pública. Então, ele fez uma publicação na qual ele formou um GT, que foi um grupo de trabalho, e nesse GT não continha representante das associações. Esse grupo de trabalho simplesmente seria composto por membros da área sistêmica do governo que iriam elaborar os projetos e as entidades seriam apenas meras espectadoras que diriam se concordavam ou não concordavam com aquilo que estava sendo proposto. A ASPRA não admitiu isso, marcou uma nova assembleia e aí o governo recuou, vendo que existia a possibilidade de uma greve, porque não queríamos ser espectadores desse processo, queríamos ser protagonistas. Então, o governo recuou, colocou um representante de todas as associações que tinham representação em nível estadual e nós sentamos ao longo de 6 meses, que foi o prazo dado, para elaborar uma série de projetos de lei cujo objetivo era modernizar a Polícia Militar da Bahia. Então, diretores da nossa entidade, por exemplo, foram para Minas Gerais e outros estados buscar o que havia de mais novo, de mais moderno nessas polícias para tentar implementar isso aqui na Bahia. Trouxemos, por exemplo, como modelo o Código de Ética do Estado de Minas Gerais, que é uma das mais avançadas e que tem esse Código de Ética que é extremamente moderno, né, que acaba com a prisão administrativa, mas que prevê algumas sanções para os policiais militares que andam aí à margem da lei. Então, em dezembro de 2013, foram entregues todas essas propostas ao governo: Código de Ética, Plano de Carreira, Proposta Salarial, enfim, tudo aquilo que tinha sido acordado entre as associações, porque eles se reuniram, formaram uma subcomissão para apresentar uma proposta em consenso, para que não sentasse com o governo havendo divergência. Então o governo pediu aí 45 dias para analisar essas propostas. Esse prazo ia se extinguir no dia 18 de janeiro. Veja quem é que empurrou essa discussão e essa greve para a proximidade da eleição. Tudo foi entregue em dezembro do ano passado, aí o governo pediu um prazo até o dia 18 de janeiro. Foi concedido. Depois, o governo pediu mais uma vez prazo, para 19 de fevereiro. Mais uma vez, as entidades cederam esse prazo. Mais uma vez, o governo
pediu a extensão do prazo para 10/4. Sem dificuldade nenhuma, as entidades flexibilizando, mostrando que queria dialogar e não queria greve, cedeu esse prazo. Só que chegou num dado momento que as entidades ficaram preocupadas porque a lei de responsabilidade fiscal, bem como a lei eleitoral, proibia que se fizesse qualquer mudança no orçamento que viesse a interferir na gestão vindoura. Então a gente pediu para que o governo diminuísse o prazo que ele tinha pedido, que a princípio foi de 45 dias e já ia em quase 6 meses, e esse governo não flexibilizou, disse que ia manter o prazo, e a gente, preocupado com o carnaval, manteve o prazo que o governo pediu e deixamos a nossa Assembleia para depois do carnaval, para não colocar a segurança desse grande evento em risco. Ocorre que, inclusive, no dia da Assembleia estava marcada para as 15 horas da tarde, no ET, mais de 15 mil policiais reunidos, e isso eu sou testemunha. Eu estava com o Prisco numa reunião com o comandante-geral da polícia e com o secretário de Segurança Pública. Eles nos chamaram, veja bem, essa negociação começou há quase 2 anos atrás, e no horário da Assembleia eles nos chamaram para apresentar uma proposta que nós deveríamos levar para a categoria. Quando lá chegamos, eu comecei a receber muitas ligações. Olha, a imprensa está divulgando que Prisco firmou um acordo com o governador. Já está todo mundo chamando Prisco de traidor. O povo quer deflagrar greve. Inclusive, eu me estressei com uma senhora do governo do estado, que eu não sei quem era. Eu falei, olha, se a senhora não me permitir entrar e falar com o Prisco, a gente vai ter que usar força e eu vou entrar, porque eu já estou vendo que o governo está criando uma cena para colocar Prisco como traidor. Porque enquanto ele estava lá tentando evitar a greve, a imprensa dizia que ele já tinha firmado um acordo, as portas fechadas com o governador, algo que a Aspra sempre criticou. Então saímos de lá por volta de 18h30, chegamos na Assembleia no ET. Antes de qualquer deliberação, o Prisco reuniu todos os diretores das outras entidades e fica evidente, inclusive eu tenho isso registrado, eu tenho essa gravação, que Prisco naquele momento era o único entre todos que ali estavam, inclusive o capitão Tadeu, que foi o mais incitador da greve. Se vocês procurarem aí nos blogs, vocês vão ver que quem mais falava de greve era o capitão Tadeu, e Prisco não queria de fato essa greve, mas as outras entidades, que não sei se queriam a greve ou não, mas queriam avançar nas discussões, perceberam que ninguém teria de condição de segurar uma Assembleia com 15 mil homens, cujo ânimo era de fato fazer a greve. Então Prisco achou que ele teria o controle sobre aquela massa, apresentou a proposta do governo, inclusive foi vaiado, mas ele disse que não tinha nada fechado e que quem decidia era a Assembleia, que era soberana. Quando ele terminou a fala, como toda e qualquer liderança faz, ele colocou em votação. E por unanimidade, os policiais aclamaram pela greve, foi veiculado inclusive em tempo real pelos meios de comunicação de massa. Ok, ocorreu a greve. Prisco se articulou nos diversos meios políticos, buscou a ajuda do arcebispo para tentar fazer com que a greve se acabasse o quanto antes, mas e de fato conseguiu fazer com que a greve acabasse. Diferentemente do que o companheiro Luiz Carlos falou ontem, a greve teve muitos avanços. Por exemplo, a separação do corpo de bombeiro, o RTI para os oficiais, a CET para os policiais que não recebiam e uma incrementação para aqueles que recebem, a aposentadoria para os policiais militares com 25 anos de idade. Então praticamente essa pauta foi esgotada. E aí nos surpreende, depois da greve, uma prisão absurda, perpetrada e articulada mais uma vez pelo governo do Estado, porque os membros, os prepostos do governo do Estado foram para a mídia dizer que não havia relação, e a gente tem conhecimento que o relatório que embasou o pedido da prisão foi apresentado pelo próprio secretário de Segurança Pública, e eles alegam que essa prisão se deu em decorrência da greve que ocorreu no ano passado. Então a gente não entende o porquê essa prisão ocorreu no momento que já havia calmaria. Eu estive em Salvador, passei mais de uma semana, reunimos com a senadora Eliana Calmon, com a Lídice da Mata, conversei várias vezes com o senador Randolfo, com o próprio deputado federal que também acompanha as nossas discussões aí, o Mendonça Prado, falando da nossa preocupação de que essa prisão de Prisco pudesse causar uma revolta nacional, porque
porque ele é uma liderança nacional de fato. Inclusive a polícia do Rio Grande do Norte parou naquele mesmo dia, inclusive fazendo ameaça de não realização da Copa, e o nosso medo era que perdêssemos o controle da Polícia Militar em todos os estados e que uma greve nacional pudesse acontecer às vésperas da Copa. Para além disso, a manutenção da prisão de Prisco, que a gente entende que é uma prisão política, é algo que a gente está tentando reverter na seara jurídica, mas não temos tido êxito. E aí, em primeira mão, eu coloco para vocês ainda, eu dizia ao companheiro Chimário ali, que eu ainda quero acreditar na seriedade do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu nunca fui filiado, mas que eu sempre levantei a bandeira. Fomos informados que deputados e senadores do PT acabaram de impetrar um habeas corpus, inclusive desqualificando a denúncia que foi feita pelo Ministério Público, enquadrando o Prisco aí na Lei de Segurança Nacional, lei essa que é inconstitucional e não foi recepcionada pela Constituição. Então essa minha fala é uma fala de desabafo, mas é também uma fala de denunciação mesmo dessas relações espúrias, dessas relações de prostituição que existem entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, onde o governador manda, onde a presidente manda e infelizmente os magistrados apenas obedecem e referendam aquilo que é decidido nos gabinetes do Executivo. Então eu gostaria de deixar aqui claro o meu repúdio a essa relação que existe entre os poderes, essa relação que existe entre os poderes, e dizer que de fato é uma falácia essa ideia de que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Harmônicos eu acredito até que são, demais, mas independentes eu não tenho dúvida nenhuma de que não são, porque está evidente para todos nós que essa prisão do companheiro Prisco é nada mais, nada menos do que uma prisão política que visa desmoralizar a luta dos policiais militares que são trabalhadores e que desmoraliza também as câmaras municipais. E é por isso que as câmaras municipais de todo o estado estão se mobilizando, aprovando moções de repúdio à prisão e moções de apoio ao companheiro Prisco, como foi hoje em Itabuna. E eu gostaria, não sei qual é o procedimento, eu acho que é o vereador que tem que fazer, mas eu vou propor, inclusive, ao vereador do nosso partido, que ele proponha que essa casa também dê uma sinalização nesse sentido, porque hoje foi Prisco, mas amanhã pode ser qualquer um dos senhores que vai estar lá execrado na mídia, no presídio da Patrulha. Obrigado pela atenção de vocês e desculpa pela extensão da fala.